Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Marita, de Matemática, e hoje eu estou aqui com os sextos anos para a gente poder continuar a nossa conversa sobre adição e subtração de números decimais e números fracionários, que faz parte do conjunto dos números racionais. Eu deixei uma tarefinha. Quem conseguiu fazer essa tarefa? Qual era a tarefa? A tarefa era descobrir os valores do A, do B, do C e do D. Nessa aula de hoje também, a gente vai falar sobre unidades de medida de comprimento. Ai, professora, você está esquecendo de dar o recado. Qual recado? Que essa aula está disponível em 3 canais. Na internet, no aplicativo e também na TV aberta. Ah, e lá no aplicativo tem a opção do Classroom. Então, se vocês perderem alguma coisa nesses slides aqui, é só fazer o quê? Vai lá no aplicativo, clica no Classroom, que lá no Classroom vai estar os slides, vai estar o link das aulas gravadas e vão ter alguns exercícios para vocês fazerem também para poder verificar se vocês entenderam a aula de hoje. Beleza? Recados dados, tarefa no slide, vamos pensar. O que é o quadrado mágico mesmo? A soma das linhas e das colunas e das diagonais dá a mesma coisa. Como é que eu posso, então, primeiro pensar em resolver esse exercício? Bom, eu dei o valor da soma? Não dei. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual é o valor da soma. Para eu descobrir qual é o valor da soma, eu vou pegar a segunda linha? Não, porque eu não sei quanto vale o A, não sei quanto vale o B. Vou pegar a terceira linha? Mesma coisa. Vou pegar a primeira coluna? Não. A segunda ou a terceira coluna? Não tem como, porque tem valores desconhecidos ali. Qual é o único conjunto de 3 números ali que eu consigo somar para descobrir que valor que é? A primeira linha. Vamos então? Vamos ver como é que ficou aqui. Se eu pegar a primeira linha, eu vou somar 1,6 mais 2,1 mais 1,4. Lembrando, 1 inteiro e 6 décimos, 2 inteiros e 1 décimo, 1 inteiro e 4 décimos. Então, para eu organizar, vou pôr unidade embaixo de unidade, ou seja, vírgula embaixo de vírgula e décimo embaixo de décimo. Beleza? 6 mais 1, 7. 7 mais 4, ai professora, mas eu já não posso somar o 6 com 4 para dar 10? Pode, olha, 10 com mais 1, 11. 11 décimos é 1 décimo e 1 unidade. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 1, 5. Então, eu já sei que esta soma aqui deu 5,1, então esta tem que dar 5,1, esta também, essa e as diagonais, beleza? Muito bem, e aí? Eu vou para qual delas? Bom, eu já sei que se eu tenho 3 parcelas, 2 conhecidas, a soma conhecida, para eu descobrir a terceira parcela, ou seja, a parcela que está faltando, é só eu pensar o quê? Vou juntar as duas que eu conheço e tirar de quem? Do 5,1. Então, vamos começar aqui. A prof escolheu começar aqui pela letra A. Vou descobrir qual é o valor da letra A. Olha lá o que eu estou dizendo. Conheço 2 parcelas, olha aqui. Conheço a soma e desconheço uma das parcelas. Então, o que eu faço primeiro? Junto essas duas, soma essas duas, 2,1 mais 1,3 vai dar 3,4. Para eu descobrir a parcela faltante desconhecida, é só eu pegar a soma menos o resultado que eu encontrei ali. Então, vamos lá. 5,1 menos 3,4. Não tem como eu tirar 4 de 1. Então, eu fiz o recurso do empréstimo.
Então, 5 unidades virou 4 unidades, porque uma dessas unidades virou 10 décimos. Se eu já tinha 1 décimo, então 10 mais 1, 11. 11 menos 4, 7. 4 menos 3, 1. Então, quer dizer que o valor da letra A, 1,7. 1 inteiro e 7 décimos. Tudo bem? Muito bem. E agora? Escolhi a letra C. Por que eu não escolhi a letra B? Porque daí aqui tem a letra B e a letra D. 2 parcelas desconhecidas. Não ia dar certo, ia dar muita confusão, muito trabalho. Eu ia ter que ficar tentando. E a matemática, ela traz pra gente recursos, ela traz ferramentas que nos ajudam a resolver problemas. Meu problema aqui é descobrir o valor do C. Mesma coisa, tenho 2 parcelas conhecidas, tenho a soma conhecida, então eu junto essas duas e tiro da soma. 1,6, 1 inteiro e 6 décimos, e mais 1 inteiro e 5 décimos, 6 mais 5, 11. 1 décimo e 1 unidade. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 3,1. 5,1 menos 3,1. 1 menos 1, 0. 5 menos 3, 2. Então, quer dizer que o valor do C é 2,0. Lembra? 2,0 é a mesma coisa que 2 inteiros, 2 unidades. Muito bem. E agora? Bom, agora eu consigo descobrir a letra B, não consigo? Olha lá. Eu tenho aqui 1,5, 1,7, a letra B. Mesma coisa. 2 parcelas conhecidas, junto, soma essas duas e tiro da soma. Então, olha lá. 5 mais 7, 12. 2, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. 5,1 menos 3,2, 1,9. Tudo bem? Muito bem. Então, a letra B, 1,9. Agora, falta só descobrir a letra D. Posso usar aqui ou posso usar aqui. O prof escolheu usar a coluna. Então, 1,4 mais 1,9, vou tirar de 5,1. Então, 4 mais 9, 13, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. 3,3 tirado de 5,1 dá 1,8. Tudo bem? Muito bem. Feito isso, a gente descobriu os valores da letra A, letra B, letra C e a letra D. Ai, professora, será que dá certo? Façam em casa, é só somar. Todas essas somas aqui tem que dar iguais. Igual a quantos? 5,1. Beleza? Muito bem. Respondido, acertaram, conseguiram entender? Vamos dar continuidade à nossa aula. Um problema. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar a unidade de medida aqui também? Então, olha lá. No retângulo, já vou imaginar. O que é um retângulo? No retângulo, a medida do comprimento é 10,2 centímetros. Sabendo-se que a medida da sua largura é metade, metade aqui fração. Que conta eu vou fazer para descobrir a metade? Do comprimento, qual é o perímetro desse retângulo? Tempo para vocês.
E aí, organizar o pensamento? Vem aqui comigo. Vamos organizar nosso pensamento. Comprimento 10,2 centímetros. Lembrando que são 10 centímetros e 2 milímetros. Então aqui, 10,2 centímetros. Se a largura é a metade, metade é que fração? 1/2, não é? É o inteiro dividido em duas partes, considerado uma. Se o meu inteiro é 10,2, quanto que vai ser a metade dele? Tá? E o perímetro, lembrar o conceito de perímetro que a gente trabalhou lá atrás. O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Muito bem. A gente tem que forma geométrica? A gente tem um retângulo. Qual é a característica de um retângulo? Professor, um retângulo, ele é uma forma onde tem 4 lados. Boa, ele é um quadrilátero. Mas qual é a característica deste quadrilátero? Os lados que são paralelos, ou seja, que está um de frente para o outro, possuem a mesma medida. Então, esses dois lados é a mesma medida e esses dois lados é a mesma medida. Se é o perímetro, eu vou ter que fazer o contorno. Então, eu vou somar todos os lados. Ó, é a soma das medidas dos lados. Então, olha lá, tem o perímetro. Bom, comprimento, a gente já trabalhou esse conceito de comprimento, que é o quê? É a distância de um ponto ao outro. No caso do retângulo, é o lado comprido. Então, vamos lá. Comprimento 10,2. Metade de 10,2, qual vai ser a metade? Bom, metade de 10 é 5. Metade de 2 é 1. Então, a metade de 10,2 vai ser 5,1. Facinho, né? Se eu pegar 5,1 mais 5,1, 10,2. Beleza? Então, tá. Então, eu tenho aqui as minhas medidas. Eu tenho a medida do comprimento e tenho a medida da largura. Perímetro. Vou somar todo mundo. Mas eu tenho um lado só medindo 10,2? Não, é um retângulo. Então, se aqui mede 10,2, aqui também vai medir 10,2. Se aqui mede 5,1, aqui também vai medir 5,1. Somando todo mundo, eu vou ter o quê? 5,1 mais 5,1, 10,2. 10,2 mais 10,2 mais 10,2, dá pra gente fazer de cabeça, não dá? 10 mais 10, 20, com mais 10, 30. 2 décimos mais 2 décimos, 4 décimos. Mais 2 décimos, 6 décimos. Então, o perímetro desse retângulo é 30 centímetros e 6 milímetros, ou seja, 30,6 centímetros. Tudo bem? Alguma dúvida? Olhem, observem bem esse exercício aqui, que a gente já vai para o próximo. Respondendo, o perímetro de um retângulo com 10,2 centímetros de comprimento e 5,1 centímetros de largura é 30,6 centímetros o perímetro. Tudo bem? Tranquilinho? Com bastante calma? Vamos lá. Mais um exercício. Esse exercício vai ter a letra A e a letra B. Primeiro a gente vai fazer a letra A. Seu Olavo tem 70 metros de fio de arame. Então imagina lá, tem um tanto de fio de arame. Verifique se essa quantidade de fio é suficiente para cercar totalmente, ou seja, eu vou fazer o perímetro de um terreno quadrado que tem 17,2 metros de lado. Quadrado, lembra do que é o quadrado, as características do quadrado. Tempo para vocês.
E aí, pensaram? Qual a diferença entre quadrado e retângulo? Retângulo, a gente já falou no exercício anterior que tem 4 lados. Quadrado tem 4 lados? Também tem 4 lados. Mas qual é a diferença do retângulo e do quadrado? O retângulo, eles têm os lados paralelos com a mesma medida, ou seja, 2 lados têm a mesma medida, os outros 2 têm outras 2 mesmas medidas, certo? E o quadrado tem o quê? Os seus 4 lados com a mesma medida. Vamos ver? Organizando o pensamento aqui, ó. Pensamento de cercar. Eu vou trabalhar com o perímetro, porque não é eu pegar um fio de arame e contornar, eu estou cercando. Se eu estou cercando, eu estou medindo o perímetro. Quadrado, 4 lados com a mesma medida. Na matemática, quando a gente fala mesma medida, a gente está falando que são lados congruentes, ok? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Verificar se o perímetro do quadrado, perímetro é o quê? Soma dos lados, de todos eles. É maior ou menor que 70? Para eu poder responder o quê? É suficiente? Esse tanto de arame que ele tem é suficiente? Então, eu tenho que pensar no perímetro e ver se esse perímetro é maior ou menor que 70. Se for menor ou igual a 70, a quantidade de arame é suficiente. Se for maior que 70, vai faltar arame, certo? Então, vamos fazer aqui. A medida do lado do quadrado é 17,2. Se são 4 lados e eu preciso saber o perímetro, 17,2 mais 17,2 mais 17,2 mais 17,2. Que se eu somar, dá 68,8. Vamos tentar fazer de cabeça? Vamos pensar. 17 mais 17. 34. 34 com mais 34, 68. 2 décimos mais 2 décimos mais 2 décimos mais 2 décimos, 8 décimos. Então, a continha que dá pra gente fazer com cálculo mental, tá bom? Então, 68,8 metros. É maior, menor ou igual a 70? Ai, professora, eu não consigo saber disso. Tá bom, então pensa em dinheiro. Você prefere ganhar R$70 ou prefere ganhar R$68,80? Ai, lógico que eu prefiro R$70, porque R$70 é maior, olha lá, R$70 é maior do que 68,8. Ou seja, o perímetro do quadrado é menor do que o tanto de arame que eu tenho. Então, sim, ele vai conseguir cercar esse terreno, beleza? Professora, você me disse que esse exercício tem letra A e a letra B. Vamos para B? Vamos lá. A B traz o quê? Um terreno retangular. Retangular lembra de retângulo. Vamos lá? Tempo para vocês.
E aí, vamos organizar nosso pensamento? Isso é muito importante. Toda vez que a gente tem um problema na matemática, a gente precisa parar, olhar esse problema de fora, organizar nosso pensamento para a gente poder colocar as informações que são importantes e trazer qual é a estratégia que vai ser melhor para eu resolver esse exercício. Então tá, organizando nosso pensamento, a gente tem algumas informações nesse enunciado. Cercar com 70 metros. Então, olha lá, cercar de novo é a ideia de perímetro. Só que agora é um retângulo. Os dois lados paralelos com a mesma medida, ou seja, congruentes. Então, esses dois lados são paralelos, têm a mesma medida. Esses dois lados paralelos têm a mesma medida, diferente dessa, certo? Verificar se o perímetro é maior ou menor que 70. Tudo bem? Então, estamos lá organizados. Mas que mais que a gente tem de informação? Comprimento, 24,5. Opa! Então, vamos desenhar aqui o retângulo, ó. Vamos pensar aqui no retângulo. Comprimento, 24,5. Então, quer dizer que esse lado é 24,5, esse lado também vai ser 24,5. Por quê? Os dois lados paralelos têm a mesma medida. Largura, 11,8, 11,8. Dois lados paralelos com a mesma medida. Perímetro é o quê? A soma de todo mundo aqui. Então, vamos lá. 24,5 mais 24,5, olha como é que a prof resolveu. Ela resolveu usando cálculo mental. Olha lá, 24 com mais 24, 48. Metade mais metade não dá 1? 48 com mais 1, 49. 11 mais 11, 22. 8 décimos mais 8 décimos vai dar quanto? 16 décimos, não é? 16 décimos não é 1,6? Com mais 22 vai dar 23,6. Se eu somar esses dois, vai dar 72,6. O que aconteceu? 72,6 é maior, né? Então, não conseguirá cercar esse terreno. Tudo bem? Pensaram? Conseguiram acompanhar o raciocínio da prof? Vamos dar continuidade aqui. Para a área do quadrado, né? Para o perímetro, a área não, o perímetro do quadrado. Vai conseguir cercar? Vai, porque deu um valor menor do que 70. Do retangular, vai conseguir cercar? Não, porque deu maior do que 70. Tudo bem? Muito bem. Vamos então para o próximo. Presta bastante atenção nesse daqui, ó. Um retângulo, esse é um desafio, ó. Um retângulo e um quadrado tem perímetros iguais. Ah, então se eu cercar o retângulo e cercar o quadrado, vai dar a mesma medida. Só que os lados do retângulo medem 7,7 centímetros e 10,3 centímetros, ou seja, comprimento 10,3, largura 7,7. Baseando-se nessas informações, calcule a medida do lado do quadrado. Que será que eu vou ter que fazer primeiro? Retângulo, quadrado, perímetro de um, perímetro do outro? Eu tenho as medidas de todo mundo? Tempo para vocês.
aí? O que aconteceu? O que vocês pensaram primeiro? Como é que vocês organizaram o pensamento de vocês? Vamos lá? A prof fez uma organização, vamos ver se é a mesma que vocês. Calcular o perímetro do retângulo. Por que eu vou calcular primeiro o perímetro do retângulo? Porque o retângulo é a única que tem as medidas. O quadrado tem as medidas? Não tem as medidas dos lados do quadrado. Ah, é verdade, professora. A pergunta é para eu descobrir a medida do lado do quadrado. Então, primeiro eu tenho como informação que o perímetro dos dois são iguais. Então, se eu descobrir o perímetro do retângulo, eu descubro o perímetro do quadrado, certo? Muito bem. Então, primeiro eu vou calcular o perímetro do retângulo. Quadrado, a gente já sabe que são 4 lados congruentes. Ah, então quer dizer que, se eu pensar no perímetro do retângulo, eu vou ter que pensar que número vezes 4, porque o quadrado não são 4 lados iguais? Que número vezes 4 vai dar ali o perímetro do retângulo? Opa, tá clareando a minha ideia. Então, eu tenho que pensar em um múltiplo de 4 que resulte no perímetro do retângulo. Vamos ver então? Então, a primeira coisa é o perímetro do retângulo. O retângulo não mede 7,7 e 10,3? Então, os dois lados são paralelos, então eu tenho 2 lados com a mesma medida e outros 2 com 2 outras medidas. Se eu somar todo mundo aqui, vai dar o quê? 7 mais 7, 14. Aí, 7 décimos mais 7 décimos são 14 décimos. 1 inteiro e 4 décimos. Então, vai ficar 15 inteiros e 4 décimos. Então, 7,7 mais 7,7, 15,4. Tudo bem? Ai, professor, é muito difícil pensar assim. Então, pensa em dinheiro, né? Dinheiro está no nosso dia a dia. R$ 7,70 mais R$ 7,70 vai dar R$ 15,40. Facinho, ficou mais fácil assim, né? 10,3 mais 10,3, 10 mais 10, 20, 3 mais 3, 6. Então, 15,4 mais 20,6, olha o que vai acontecer. 15 mais 20 vai dar 35. Só que quando eu penso 4 décimos mais 6 décimos, olha o que acontece. 4, vou pôr em fração aqui para a gente ver. Mais 6 décimos, aconteceu o quê? 10 décimos. E 10 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro. Que eu pegar o inteiro, dividir em 10 partes, considerar todas as 10, eu não estou considerando tudo. Então, vai dar 36. Que número da tabuada do 4 que vezes 4 dá 36? Lembra? Eu posso pensar na operação inversa. 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, o lado do quadrado mede 9 centímetros. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Vamos lá. Esse aqui, uma lajota hexagonal. Vamos pensar nos polígonos. Eu tenho o triângulo, tenho quadriláteros, triângulo, 3 lados. Quadriláteros, 4 lados. 5 lados. 5 lados eu não sei, professora. Tá bom, então eu vou dar uma dica. Quando o Brasil ganhou a Copa 5 vezes, ele foi pentacampeão. Então penta significa 5. Então tá bom. 5 lados, pentágono. E 6 lados? Fica fácil, né, professora? A gente tá correndo atrás do quê? Do hexa. Então, hexagonal, certo? Então, hexagonal a gente tem o quê? 6 lados. Então, essa lajota, ela vai ter 6 lados. E cada lado mede 61,5. Então, se é 61,5, o que está acontecendo? São 6 lados de 61,5. Perímetro, soma dos lados. Tempo para vocês.
6 lados com a mesma medida. Então, eu vou pegar 61,5 e fazer 6 parcelas de 61,5. Olha lá, hexagonal 6 lados. Ah, mas tem uma coisa importante nesse exercício, professora, ele está pedindo em metros. Então, a gente precisa lembrar que 1 metro vale 100 centímetros. Quando eu somo os 6 lados, vai dar para mim 366 com mais, né? Se eu pegar os 61 vezes 6, 366. Se eu pegar 6 metades, 3 inteiros. Então, ficou o quê? 369. 369 é o quê? Centímetro. Mas eu sei que 100 centímetros é 1 metro. 300 são 3 metros, não é? Então, 369 centímetros vai ser 3 metros e 69 centímetros. Tudo bem? Deu para acompanhar? Foi muito rápido esse daqui? Não tem problema. Vai lá no Classroom, busca os slides, busca a aula gravada de novo e presta bastante atenção. Com isso, a gente encerra a aula de hoje, revendo algumas formas geométricas. O que a gente viu? Quadrado, retângulo e hexágono, né? E aí a gente também calculou perímetro, retomou a parte de perímetro e unidade de medida de comprimento. Bem, a prof vai ficando por aqui. Um beijo bem apertado no coração de vocês. Fiquem em casa, se cuidem para logo a gente estar junto de novo.